Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020. Eu sempre digo aqui, né, é um chavão do programa, não sei como é que diríamos, a velocidade do tempo é implacável. Estamos aí há pouquíssimo tempo falando aí no Dia da Criança, Proclamação da República, etc e tal, Natal, Ano Novo. Estamos aí, né, já quase virando a primeira dezena de janeiro de 2020. Então aproveite a vida, que ela é maravilhosa, percalços existem, vamos transpô-los e tocar para frente, tudo, né, dentro do ambiente mais saudável possível, ok? Vamos adiante? Nós não temos aqui hoje grandes informações de futebol, eu estava envolvido com um trabalho que estava fechado no ambiente, não sei como é que Percival Pugina viu aí, eu sei que hoje teve a apresentação do treinador para os seus jogadores lá no Internacional, né, o início do ano, né, do futebol do Esporte Clube Internacional, e então não sei exatamente como é que foi, mas a expectativa era muito boa, de um novo treinador, novos atletas contratados, então se encaminhando o Internacional para a jornada de 2020. O Antônio Augusto vem descendo de Brasília, seu território vai e vem, grande advogado, direito político, né, eleitoral, então está nessa ponte aérea Porto Alegre-Brasília. Também não deve ter, como estava voando, chegou agora do aeroporto direto para o programa, não deve ter informações últimas do futebol. Percival Pugino. Mas eu espero que o ano que inicia seja para o Internacional um ano letivo, porque o Internacional está precisando aprender alguns fundamentos. Tá boa. Eu imagino que venha aí um bom professor. Aliás, os atletas chamam os seus treinadores de professor. Professor. É. Então, tomara que seja um bom ano letivo. Exatamente. Então, do Grêmio eu também não tenho maiores informações, nós vamos mais ou menos pular aqui hoje o futebol, porque é início de temporada, então, como nós não fizemos atividades do futebol profissional, fizemos comentários aqui amadores, cada um sabe qual é o clube de cada um, o Percival Pugina é internacional, colorado, portanto, eu gremista, Antônio Augusto gremista, e assim todos os nossos comentaristas, cada um, todos sabem qual é o clube que torce, né? Aqui não tem, se esconde. Não existe esse profissionalismo. Muitas vezes a gente entende, né, que o profissional, né, o jornalista que vive do futebol, sua atividade profissional é o esporte, especialmente o futebol, eles não declinam muitas vezes seus clubes, porque senão o ouvinte, o leitor, o telespectador, acha que ele está falando uma coisa, porque ele é colorado, porque ele é gremista. Então, eles omitem muitas vezes as cores dos seus Como clubes. se isso não influenciasse, né? Exatamente. Mas então, vamos caminhando aqui, dizendo que se você tem qualquer dificuldade financeira, eu digo sempre que tinha. E aí eles me perguntam, mas como tinha? O senhor empresta? Eu digo, não empresta, o Banrisul empresta. O Banrisul resolve a vida financeira do povo gaúcho, né, porque ele tem as melhores taxas, as mais civilizadas para a pessoa física, a pessoa jurídica, né, o corporativo. Então, quer prosperar? Banrisul. Tem dificuldade financeira? Banrisul. Olha aqui, IPVA, 12 vezes, te manda, né? O Caixa do Estado do Rio Grande do Sul também precisa de dinheiro, né? Então te liga, se você pagar o seu IPVA logo, é um benefício para a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, funcionalismo com parcelamentos, etc. Vamos minimizar e, oxalá, em pouco tempo, o governador Eduardo Leite consiga botar em dia os salários dos servidores públicos do Rio Grande do Sul. Vamos adiante, então, dizendo que Banrisul é o melhor caminho, melhor produto, né? Compra do imóvel, compra do automóvel, seguros, etc. Todos os produtos que oferece o Banrisul com as melhores taxas. Dá uma olhada. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Muito bem. Vamos adiante, nós temos um tema aqui que é palpitante, sem dúvida nenhuma, né? Ontem os americanos não chegaram a ter um revés, mas sim, né? Os iranianos estão provocando a turma lá, né? Então, os americanos, leia-se Trump, né, detonou o general iraniano, que é tido pelos americanos como um mentor do terrorismo, né? Que aciona esse campo horroroso da humanidade, né? E dos gestores, entre aspas, do planeta. Então,
fizeram isso aí, já houve uma represália. Uma represália que aquilo ali é só para fazer, talvez, para o seu próprio povo lá, dizendo, não ficamos quietos, acuados num canto. Acho que é por aí, Percival Pugino. Nós acordamos, o mundo acordou no dia 2, já ouvindo vocabulário de guerra, entende? Aquela animosidade de uma antiga ronha entre os Estados Unidos e o Irã. E o que assustou ali é que o Irã não é um paísinho pequeno. O Irã tem a mesma população da Alemanha. E tem é maior que qualquer país da Europa. É um território extenso. Sim. Né, e uma população de 81 milhões de habitantes, que tem pretensões. É um país com uma história longa. É o antigo Império Persa, que chegou a ser, no século V a.C., o maior império da humanidade, então. Né? E tem essa tradição de que tem a sua própria cultura, etc., e quer ser respeitado nas suas posições, só que também se mete na política dos outros países. E tem essa ligação com o terrorismo, porque os conflitos envolvendo países muçulmanos são bem conhecidos já de longa data. A quantidade de organizações terroristas de orientação islâmica é alarmante para a humanidade. Né? E os Estados Unidos, como já sofreu na própria carne a experiência de atos terroristas, né, ele faz questão de que essas organizações sejam combatidas. E descobriram, os americanos, que esse general, considerado herói no Irã, pela sua astúcia, né, estava por trás e financiando, com recursos deles, organizações terroristas. E deu ali o revide àquela tentativa, que na verdade não foi bem uma tentativa, aquela invasão da embaixada, onde eles entraram na embaixada e depois recuaram para dizer, olha, nós podemos entrar aqui, viu? e saíram. Então, é uma relação muito complicada, mas felizmente, eu acho que baixou um pouco a tensão, pararam para pensar, acho que se encararam os dois países, deu aquela encarada de quem vai se pegar no soco e acharam que era melhor não bater mais. E com isso acalmou, olha, baixou a poeira, caiu o preço do barril de petróleo quase $10, né? E parece que as coisas voltaram ao normal. Fizeram uma reação pífia, acho até que com o horário combinado para fazer, porque não tinha ninguém lá no local. Eu acho que está tudo acertado para eles estourarem umas bombas lá e darem a satisfação para o seu povo, que fizeram aquelas manifestações gigantescas. Olha, quem vê aquilo ali não vai meter numa... Olha, não é país para comprar briga. Né? Aquelas manifestações de rua deles, de pesar, né? No funeral do general, olha, não dá para brincar com esse tipo de gente. Não. Antônio Augusto Mário dos Santos. Na verdade, a desproporção bélica entre os Estados Unidos e o Irã é notória, não há como comparar. Eu tenho a impressão também que, em função das questões relacionadas à geopolítica, esse ato levado a efeito pelos Estados Unidos, pelo presidente que autorizou, né, o disparo do drone, aquilo também foi um recado eloquente para o coreano. Foi um recado, olha, lá no Irã tem um general de milícia, que não é general do exército, coisa nenhuma, né? E ele sucumbiu, o CPF dele foi cancelado via drone. Então ele mandou um recado para o todo-poderoso e plenipotenciário presidente da Coreia do Norte. Ele avisou ele, olha, acontece lá, pode acontecer também na Coreia. Como eu leio muitos livros do Jurandir Soares, e eu ouço os comentários do Jurandir, uma coisa fica clara, não é? O Irã é um país que, sob o ponto de vista das suas retaliações, ele é muito valente ali na vizinhança. Mas ele não tem poderio, Pugina, para refutar uma reação dos Estados Unidos. Aliás, ninguém no mundo tem condições de enfrentar o poderio bélico militar norte-americano. Sim, para fazer uma bomba atômica, que o Trump disse que não vão fazer, é 8 meses, 1 ano. Então, e não vão fazer.
E quem é que tem tecnologia para isso? É o Irã ou são os Estados Unidos? Ou por acaso, aquilo que sobrou da União Soviética, que virou Rússia, por acaso tem um vintém para realmente aprofundar-se no Irã? Por óbvio que não, né? E uma outra coisa importante levar em conta é que o Irã, com o Iraque, travou aquela guerra, né? Quem foi adolescente, quem se tornou adulto ao longo dos anos 80, 90, acompanhou todo aquele episódio ali. Então, os Estados Unidos da América hoje, José Silva, me parece que o próprio presidente Trump determinou o recuo dos norte-americanos, porque senão a tendência natural é o acirramento disso. Mas o Irã, ao tempo que havia um ex-presidente da República aqui no Brasil que visitou o Irã, né, manteve relações com o Irã. Afetuosas. Lembra? Foi lá, visitou, tirou foto com o Khomeini, com todo mundo. Tem foto com o Khomeini. Então, o fato é o seguinte, o próprio Trump determinou o recuo disso. E para os Estados Unidos, isso foi um sinal também de que eles não estão aceitando mais ameaças. O 11 de setembro foi definitivo, José Silva. O 11 de setembro está no cronograma do luto norte-americano em função do episódio e, ao mesmo tempo, do seu sistema defensivo, seu sistema de espionagem, de informações. A espionagem é violenta, é incrível, é implacável. Foi implacável. Isso. Quem gato escaldado tem medo, né? As grandes guerras que os Estados Unidos enfrentaram, elas nunca foram no território americano. Sempre guerras longe. E hoje, fazer guerra para derrotar o Irã no seu território é complicadíssimo. Não adianta só ter poder bélico para fazer isso. Os Estados Unidos tentaram vencer no Afeganistão e tiveram que ir embora. Recuaram. Então, eu fiquei alarmado realmente com aquelas manifestações de rua lá para mostrar, olha, vai fazer uma guerra aqui. E quem se assustou com isso foi a Europa. Os países europeus é que ficaram mais alarmados porque eles estão do lado. Eles estão do lado. Então é muito fácil numa guerra dessa se estender ou ficar para eles as consequências do que pudesse acontecer lá no Irã. Não se duvida, e o próprio Irã tem plena consciência disso, e até por isso aceita todas as restrições e as sanções que os Estados Unidos impõem. Aceita, que eu digo, tolera, porque não tem o que fazer quando os Estados Unidos impõem alguma sanção comercial para eles, ou impõe a paralisação dos seus projetos nucleares. Então, o que me assusta nisso é exatamente essa dificuldade de se vencer uma guerra no território do Irã. E acho que foi disso que os Estados Unidos recuaram. Se eles fizessem aquilo que o Trump tinha prometido, de bombardear 52 postos lá, a coisa ia pegar Por fogo. isso eles se acalmaram. Se acalmaram. Então é que eu digo, deram uma encarada, que podia começar a trocar soco, mas olharam o tamanho da encrenca. Fizeram o famoso para o inglês ver isso aí, né? Não mataram ninguém, foram os foguetes e tal, né? Deram uma afundada, né? Vamos assim. Né? Agora, o que acontece? Como o Brasil não tem terror, graças a Deus, né? Tivemos aqui no Rio Centro um terror interno, vamos dizer, outras coisas, mas quando um presidente abre o bico demais, fala demais, aquilo que disse Percival Pugino agora, que os europeus ficam grilados, porque estão ali do lado, mas se um presidente aqui da América do Sul, no Brasil, falar demais, isso pode ser contaminado aqui. Então, tem que ter cautela, não dá para se atravessar na vida dos outros. Deixa esses grandões lá discutirem, brigarem e vamos ficar fora. Claro que todos nós somos contra o terror. O nosso presidente não poderia dizer outra coisa, mas não é hora de se fazer manifestação e de tomar lado, tá? Porque é muito complicado, muito perigoso. Inclusive pelas relações comerciais, não é só em relação a ações, né, tétricas e danosas, mas também o comércio, né, dos dois países, né, as negociações. Isso tudo é muito complicado. A estratégia dos Estados Unidos em relação àquela região do planeta, eles têm hoje 50 mil soldados, né, em vários países da região. É sempre o combate ao terrorismo. Há quem pensa, eles querem o petróleo daquela região. Os Estados Unidos não precisa daquele petróleo. Não. Os Estados Unidos ele é bem abastecido com o que ele produz, é o maior produtor mundial, né, e com o que compra da Venezuela.
E se precisar produzir mais internamente, ele também vai produzir. Então, o problema dele não é com o petróleo, o problema dele é realmente este pânico que os Estados Unidos têm em relação ao terrorismo. E ele quer que tenha essas instalações na região para fazer esse enfrentamento e esse combate. Acho que isso é perfeitamente fácil de ser compreendido. E ele quer sair de lá, e o Trump já disse várias vezes que não quer ficar com suas tropas lá, mas ele só pode se retirar completamente quando aqueles países internamente combaterem os seus focos terroristas. Perfeito. Essa ação de Donald Trump, ela selou a sua reeleição? Olha, ela reforçou. Reforçou porque o americano, historicamente... Adora isso aí. O americano gosta de uma farda em anos de guerra. Ele vislumbra isso. Por exemplo, sem ser pernóstico, mas fazendo só um pequeno registro histórico. Quando Abraham Lincoln se elegeu presidente, ele herdou um país aniquilado, destruído. Posteriormente, com o assassinato do presidente, sobreveio o presidente Grant, que havia vencido a guerra. Um outro presidente vencedor, militar, Eisenhower. Então, os Estados Unidos têm nesses episódios, sempre que há uma coincidência de guerra e confronto, há aquela euforia com o heroísmo. E isso acaba contagiando o eleitorado. Evidentemente, José Silva, que há um peso nessa questão, porque, numa perspectiva de lembrança do terror, o Trump se antecipou. Como nós havíamos comentado aqui anteriormente, o sistema de informações norte-americano, o sistema de espionagem, contra-espionagem, infiltrações, tudo isso funciona com uma velocidade incalculável. Então, na verdade, o que aconteceu foi que o presidente dos Estados Unidos fez valer o seu poder de império e determinação, porque a última palavra em torno do disparo do drone, que liquidou com o general, veio da Casa Branca. Então, eu não tenho dúvidas, José Silva, que esse episódio, ele reforçou. Hoje, na verdade ontem, lendo o Times, eu pude verificar ali que o próprio jornal, que faz muitas críticas ao presidente, ele admite que o episódio com o Irã drenou a popularidade do presidente Trump, justamente aqueles bolsões de resistência à questão atrelada ao nacionalismo. Por quê? Porque ele fez valer a sua prerrogativa de presidente da República. Na verdade, pelo que consta e do que se extrai dos jornalismos, né, rádio, TV, jornal, sobretudo a mídia audiovisual da internet, havia uma perspectiva de alguma coisa acontecer próximo aos Estados Unidos. Então o presidente se valeu do seu poder. Gato escaldado tem medo, José Silva. O 11 de setembro é derradeiro na história norte-americana. Quem vai a Nova York, quem vai a Boston, quem vai frequentemente aos Estados Unidos percebe que o nacionalismo é exacerbado e admirável nos Estados Unidos. O bar mais simples que uma pessoa ingressar para comprar um cortador de unha, uma Coca-Cola, o que for, vai haver uma bandeira dos Estados Unidos. Então quem vai aos grandes centros urbanos nos Estados Unidos percebe nitidamente que o americano tem orgulho de ser americano. Então, é mais do que provável, José Silva, que esse episódio tenha reforçado a imagem do presidente na defesa do norte-americano. E isso, por evidente... Aliás, é importante destacar que as eleições norte-americanas serão deflagradas agora em fevereiro, com as prévias. As prévias norte-americanas. É consenso mundial. O sistema eleitoral norte-americano é o mais complexo do sistema solar, né? Mas, de qualquer forma, Trump já arranca com uma vantagem extraordinária. Perfeito. Vamos adiante falando de sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba sucos Petri, uva laranja, sem adição de água ou açúcar, ele é sem conservantes, portanto 100% natural. Uva laranja, sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. É campeão de bilheteria, sucos Petri, uva laranja. Vamos adiante ainda, dizendo que a SPC Previdência está aí sendo indispensável na atividade financeira de uma família. Por quê? Por que eu digo isso? Porque na hora de uma necessidade, um plano de previdência complementar é indispensável. E se você não tem isso, você, chefe de família especialmente, está cometendo um equívoco, né? Porque na hora da necessidade, a falta da vaga do trabalho, uma enfermidade,
surge a importância absoluta do plano de previdência complementar, especialmente das pesquisas de previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa que tem sua sede centenária em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65. O telefone é o 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. Barranco subindo ou descendo a Protásio, pontos de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. É um negócio espetacular, né? É um centro, né, de encontros, de confraternização, naquela que é a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. É um negócio fantástico. Chiquinho Tassi, Gasfurini, sempre lá, atentos, né, para o melhor atendimento de toda a clientela, né, que converge para o Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vamos falar ainda do CCG, que é o Centro Clínico Gaúcho, né? Olha aqui, ó, dá uma olhada no que eu vou dizer, tá? Com R$ 47,00 você não contrata uma palestra motivacional. Não existe, tá? Mas contrata o Plano de Saúde Empresarial CCG e mantém seus funcionários sempre motivados. Olha que negócio fantástico. Toda empresa, todo funcionário quer ter lá o seu plano de saúde. E o CCG está aí para contemplar isso aí. Olha aqui, ó. Ligue para 3287-9220 e contrate planos a partir de 2 pessoas. É R$ 47,00, você não encontra, como eu digo, para uma palestra motivacional. Ter o melhor para os seus funcionários é fácil, é só contratar Plano de Saúde Empresarial CCG. Ligue agora mesmo, está aí na sua tela. 3287-9220 e dá mais uma olhada nesta mensagem do CCG. Uma palavra não existe sozinha, e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Muito bem, vamos adiante. Percival Pudiano. Eu gostaria de salientar o seguinte ainda em relação a esse problema, né? Nós esquecemos, provavelmente, do que foi o Estado Islâmico. Que infernizou o mundo inteiro, que ficou o mundo inteiro durante anos observando a expansão, o modo genocida com que promoveu essa expansão, aquelas cenas terríveis mostrando para o Ocidente o que eles fariam, né? Então foi uma coisa alarmante e assustadora. E isso só se resolveu em 90% com a presença americana lá, com o combate, com as forças de guerra americanas para combatê-los. Então a gente precisa também agradecer aos Estados Unidos essa disposição de fazer estes enfrentamentos. Tem muita gente que acha que isso é uma pretensão imperialista dos Estados Unidos. Não, eu não vejo isso assim, eu não vejo os Estados Unidos se infiltrando que não seja para resolver a encrenca, como resolveu na Segunda Guerra Mundial. Se não fosse os Estados Unidos assumir, porque nunca foi bombardeado, ele estava lá fora da guerra. Se não fosse os Estados Unidos entrar, a gente estaria muito provavelmente falando alemão aqui com suástica no braço. Sem dúvida. Isso que o Pugina menciona tem uma dimensão importante, porque a presença norte-americana lá no combate ao Estado Islâmico foi fatal do ponto de vista bélico. Seria inimaginável um cenário sem a participação norte-americana lá, que o Estado Islâmico, numa perspectiva de confronto com os países vizinhos, como é uma guerrilha, não é um exército, eles não obedecem padrões de guerra e cometem aquele tipo de delito de guerra, qual seja, o assassinato, a degola, o homicídio na guerra, não é atrocidade filmada para causar horror. Isso, a tendência era a expansão do terror, não só naquela região, mas dada a proximidade, inclusive, com outros países da Eurásia ali. Temos a Rússia ali em cima, tem a Geórgia, depois tem, enfim, tem todo o próprio Afeganistão. Sim, se expandindo no ambiente muçulmano da região toda, né? Claro, é um ambiente conflagrado e só há uma maneira de se resolver aquilo lá, que é entre eles. É inimaginável, José Silva, é inconcebível. A história comprova isso, que a estrutura ocidental se implemente na Ásia e no Oriente Médio. É inimaginável o formalismo, a tradição que existe no Ocidente
Não é o formalismo e a tradição que existe no Oriente, na Ásia, na África. Não existe essa possibilidade. Aliás, é de se respeitar isso, inclusive. Por quê? Porque isso é quase milenar. Aqueles países, quem verifica a história, sobretudo segunda metade do século XVIII para frente, observa que se tivesse que ter mudado, teria que ter sido lá. Então agora, não obstante o McDonald's estar nesses países, o telefone celular, a internet, o WhatsApp, isso não significa, José Silva, que haja uma adesão cega à estrutura dos países ocidentais. E esse ódio nutrido pelos de modo geral, o mundo árabe, né, contra os Estados Unidos, tem a sua razão de ser. Tem a sua razão de ser, eles não aceitam. Não que seja legítimo, porque o que fizeram lá no 11 de setembro é abominável. Agora, a estrutura desses países, ela não vai sofrer nenhum tipo de alteração, Pugina, por conta da guerra. Não vai haver o que o Eisenhower fez quando venceram a guerra, tomaram conta lá, se apropriaram do Japão, né? O vice-rei do Japão era o Eisenhower. Então, não vai acontecer isso de novo. Agora, o MacArthur, né? Não vai se repetir esse episódio. Mas, de qualquer forma, a presença dos Estados Unidos ali foi definitiva. Imaginemos, José Silva, a ausência dos Estados Unidos ali com uma vizinhança com a Rússia. Imaginemos esse cenário. Loucura. O que os Estados Unidos vislumbraram? Se nós não tomarmos uma providência e não desencadearmos a iniciativa, alguém fará em sentido oposto. Qual seja, a perspectiva era da Rússia, ainda que veladamente, estabelecer uma negociação mais intensa com esse Estado Islâmico. Não vai se dizer aqui que o governo russo defenderia às claras e fizesse uma adesão territorial a reconhecendo o Estado Islâmico. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o submundo, velado, talvez tivesse interesse nessa manutenção contra os Estados Unidos. Então a presença norte-americana lá foi decisiva. E mais, né? É importante que se diga isso. Nós não podemos esquecer, José Silva, a eliminação do mentor do 11 de setembro, que foi também importante nesse cenário. Do Bin Laden. A eliminação do Bin Laden foi capital nesse episódio. E isso enfraqueceu o Estado Islâmico. Teve todo esse episódio. Então é inadmissível esse discurso aí de que o Trump foi um assassino. Não. Isso se chama episódio bélico. E a contra-espionagem norte-americana, a espionagem americana, teve um papel importantíssimo nisso. Bush e Obama não quiseram fazer essa operação. O Pentágono propôs e eles recuaram. E o Trump, agora no ano de eleições, reeleição no caso dele, achou oportuno que ia faturar em cima disso e também que, dizendo aos americanos que terror não passa pela cabeça dos americanos, que eles vão à luta, aconteça o que aconteça. Tu vê, nos Estados Unidos, eu uma vez em Nova York, num táxi, né, eu tirei uma foto dentro do táxi e o motorista me disse: o senhor não pode estar tirando foto dentro do meu táxi com essa sua barba aí, os caras vão me parar. Né? Então, tem tudo esse cuidado. Então o norte-americano sabe, tem receio, tem medo. Em Nova York, qualquer estouro que dá em qualquer lugar gera o quê? Pânico. Qualquer cidade de porte pequeno. Um aparato policial cerca tudo. Todos os lugares. Eu desafio qualquer pessoa que vá a Nova York ou a Boston, se depare num poste de qualquer uma das principais avenidas e você não consiga contar lá no mínimo 5, 6 câmeras. Eu duvido você correr em qualquer avenida principal de qualquer rua norte-americana e você não ser abalroado por uma viatura policial a menos de 400 metros. Porque o americano e as polícias americanas estão treinadas contra isso. Estão epidermicamente sensíveis, José Silva. Então o americano tem receio e aquele americano que pertence àquele bolsão que ora aplaude, ora ataca o Trump, com relação a esta sua reação, evidentemente que ele vislumbrou no presidente alguém que os protegeu. Isso tem um componente eleitoral. E é importante. Basta ver que os opositores ao Trump não conseguiram fazer repercussão. Não houve repercussão internacional sobre a fala de nenhum opositor ao Trump. É verdade, interessante isso, né? Porque realmente os democratas Calaram-se. Calaram, porque eles sabem que se eles forem combater uma posição americanista como foi tomada pelo Trump, eles estão ferrados. Eles vão mexer com sentimentos muito arraigados. Não, estão liquidados. Isso aí é dar tiro de metralhadora nos pés. Os próprios pré-candidatos republicanos que têm a eventual pretensão de disputar
a vaga de candidato do partido à presidência, também não conseguiram criar sinais eloquentes de algum tipo de discurso alternativo. Por quê? Primeiro porque o Trump é o presidente e, na condição de presidente dos Estados Unidos, num episódio como este, ele adquire uma envergadura muito superior a qualquer adversário. Então é importante levar em conta, Jéssica, a sua pergunta é extremamente pertinente. Trump adquiriu uma musculatura adicional, incorporou um outro elemento no seu discurso protetivo ao norte-americano, que é assustado e preocupado com o cenário do terror. A nação. E isso tem uma... Aí dirão, nós daqui a alguns meses vamos debater, alguém dirá. A nação tem o trauma por todo o terror que sempre está presente no risco deles, e mais o episódio do 11 de setembro. Isso Jéssica, mas isso é uma referência no calendário da dor norte-americana. Então, um presidente que usa isso também no seu negócio político, ele tem uma vantagem, como tu diz, uma musculatura singular. É a mais numerosa força armada do mundo, a mais equipada, a mais rica, tem recursos mais inteligente, para manter frotas em todos os oceanos. Tanto que um drone, claro, que quando se fala em drone, o cara pensa que é drone. Se é um drone de 20 metros de largura, 20 de comprimento por 10 de largura, não é o drone, né? De dentro dos Estados Unidos, detonou o nosso general lá. O general desse. É a guerra com o joystick. E é importante que se diga, Silvas, que a determinação, o sinal verde, partiu do presidente. Sem dúvida, não. Sim, o Pentágono propõe, ele dá o sinal verde ou vermelho, enfim, analisa, discute, etc. e tal. Nesse episódio, os adversários do presidente Trump dirão, logo mais adiante, quando o episódio das prévias começar a criar envergadura e isso vier à tona, e a eleição norte-americana propriamente dita for deflagrada, dirão barbaridades em torno dele. Mas aquele eleitor americano que sabe que havia uma ameaça, se ele estava em dúvida, ele votará no Trump por conta deste ato. E eles dirão que isso desequilibra a eleição. Mas qualquer episódio desequilibra uma eleição a partir do momento que o chefe do Poder Executivo toma uma atitude. E se o presidente não toma? Ia aguardar algum tipo de cenário que a sua inteligência captou? É que as pessoas, às vezes, pensam, lidam com informações muito periféricas, Jéssica. Exatamente. O 11 de setembro é uma ferida. Quem vai a Nova York e visita aquele lugar lá, sabe do que nós estamos falando. Já fui lá. Sabe, quem visita o World Trade Center sabe o que significou aquilo. Ali naquele lugar, quem visita, quem vai a Nova York, quem for lá, vai entender o que é aquilo. O ingresso naquele lugar é policiado. São 6 etapas até poder chegar no jardim, onde está a árvore, não é? Então, assim, o norte-americano sabe o que aconteceu. E, sob o ponto de vista prático, que é o que realmente interessa nisso, José Silva, tocou no patriotismo. Sem dúvida. Tocou no patriotismo, é diferente. Isso foi um recado importante para o público interno e para o público externo. Porque outras organizações terroristas, eles sabem que eles podem tomar uma bomba na cabeça, uma precisão absoluta, Sim, se fizerem... Não dá para brincar, não se bobeiem. Não se bobeiem. Deu bobeira, detona tudo. E quem viu as fotos que circularam pelas redes sociais entendeu o que aconteceu, né? Não houve dano maior no território local. O episódio drone foi científico. Foi assim, cabeça de alfinete, José Silva. É incrível. Precisão científica. A tecnologia ultrapassa qualquer ideia. Será que os iranianos têm essa tecnologia? É evidente que não. Não, porque se tivesse, teriam usado já. Eu não afasto a possibilidade de que tenha sido esta segunda ação do Irã, tenha sido combinada. Provavelmente. Tenha sido combinado. Olha aqui, ó. Autoestima do país para justificar os seus patriotas. Exatamente. Para que o povo não se rebele contra o próprio governo. Para dar uma satisfação ao povo. A auxiliadora predial, minha gente, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. É um negócio fantástico, a auxiliadora predial, que é uma grife, Ela contempla a expectativa de todos aqueles que colocam seus imóveis aos cuidados da auxiliadora predial. Por exemplo, carteiras de aluguéis é uma tranquilidade incrível, Todos os meses, tudo bonitinho, um contrato
especialmente, né, elaborado, dando todas as garantias, né, para os proprietários dos imóveis que colocam ali aos cuidados da auxiliadora predial. Administração de condomínios, compra e venda de imóveis igualmente. Telefones da auxiliadora predial aqui em Porto Alegre, 3216-6100, e lá em São Paulo, grande frente da auxiliadora predial, é o 11 23 48 4000. A auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Vamos falar do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. É o CIE do Rio Grande do Sul cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados. Eu sempre digo que o CIE do Rio Grande do Sul é modelo nacional, né? Ele é o mais organizado, mais eficiente, portanto, é modelo, né, no país, é referência no país e tem uma estrutura invejável também que compete com as outras unidades do país. CIE, dá uma olhada. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, vamos adiante, falando um pouquinho, sabe de quem? Vamos falar do Zafre, que está comemorando, o Grupo Zafre comemorando 85 anos. Minha gente, é chão. E para chegar em 85 anos tem que ser bom, tem que ser competente, tem que ter uma relação estreita, empatia total com o seu cliente. É o que faz o Grupo Zafre, sua competência de gestão, organização, lojas estrategicamente posicionadas, produtos qualificados, preços compatíveis, o que ele oferece à clientela, os cartões, né, contemplando com milhas aéreas e outros dezenas de benefícios, né, e parcelamentos, preços lá no assoalho, só coisa boa, né, um atendimento ímpar, singular. Isso tudo é o que oferece o Grupo Zafre a toda a sua cativa clientela, que responde, né, a essa competência de um grande grupo, como é o Grupo Zafre, comemorando 85 anos. Dá uma olhada. Ok, vamos adiante. O que me diz aí de Jair Messias Bolsonaro, Percival Pugino? Pois olha, o presidente tomou algumas decisões que desagradaram a população, especialmente nessa questão do veto ao juiz de garantia. Porque o Bolsonaro fez a sua campanha baseado numa revisão das condutas de proteção à família, com ideias conservadoras, uma concepção que é a concepção da sociedade brasileira de como as pessoas devem se comportar num ambiente de liberdade. E, ao mesmo tempo, combate a criminalidade. Toda aquela história dele, toda hora ele está apontando, isso significa vamos combater o crime, vamos combater a bandidagem. Nos primeiros meses de governo já estava pronto um pacote anticrime feito pelo ministro Sérgio Moro para combater, que o Congresso aprovasse para facilitar o processo de investigação, de condução das investigações criminais para botar bandido na cadeia. Esse era o espírito do pacote anticrime que foi concebido pelo ministro. Bom, essa matéria cai no Congresso Nacional, fica lá recebendo sugestões, não é hora boa para examinar isso. Daqui a pouco sai de lá um urubu, né, que por todos os meios e por todos os seus preceitos só vai complicar a persecução penal no Brasil. Vai complicar. Eu tenho ouvido de muitos promotores, delegados de polícia,
que conheço, com quem converso a respeito disso, eles me dizem, olha, vai ser a coisa mais fácil hoje a nulidade de um processo inteiro, né? Porque tudo foi preparado exatamente para que isso acontecesse. E aí está um problema central, é que o Congresso Nacional continua dominado por pessoas que não têm interesse em combater a criminalidade, porque de algum modo estas coisas podem e estão sujeitas a estas pessoas a que as consequências da lei que aprovarem recaiam sobre si mesmo. Então, toda a proteção ao criminoso, toda a proteção ao bandido, ao suspeito, ao investigado. E a sociedade fica desprotegida. Nós estamos abrindo as portas das prisões, estamos soltando bandido condenado em segunda instância. Nós estamos revendo processos simplesmente porque lá na hora das alegações finais, e aí não é o Congresso, aí é o Supremo Tribunal Federal, não se deu prioridade para falar por último ao denunciado. Uma coisa que não estava no nosso Código de Processo Penal. Então, todos esses mecanismos, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto nas decisões sobre questão penal e criminal no Congresso Nacional, o tiro vem pela culatra. Se quer fazer uma coisa, a sociedade quer que se ande na direção de apressar os processos, rigor nas penas, investigação bem conduzida, bandido na cadeia, o Congresso para e piora o que já era ruim. O nosso sistema eleitoral está errado. Isso precisa ser corrigido. Nosso sistema de governo está errado. Esta política brasileira é uma coisa muito mal concebida, que saiu da Constituinte de 88. Não era para ser assim, não estava pensado para ser assim na Constituição, mas o senhor José Sarney fez o estrago. Ele brigou para ficar com 5... Ele teve uma briga apenas, permanente, durante o processo constituinte. Ele queria um mandato de 5 anos e queria acabar com o parlamentarismo que estava desenhado na Constituição, pronto para ser aprovado, e conseguiu derrubar a proposta do parlamentarismo. Teríamos um outro país hoje, se não fosse essa figura odienta e odiosa do José Sarney, ter metido a pata no processo constituinte brasileiro. Muito bem. E aí, Antônio Augusto? Olha, José Silva, o único ato extremamente louvável de José Sarney foi indicar Paulo Brossard de Souza Pinto para o Supremo Tribunal Federal. Este foi o ato magnânimo de José Sarney, Marimondos de Fogo. O livro não é ruim, viu? Mas quero me referir a isso porque hoje, este Supremo, que teve a oportunidade de ler e ouvir a voz e o texto de Paulo Brossard, hoje é presidido por Toffoli. Esse Supremo, que o Paulo Brossard integrou, infelizmente por um curto espaço de tempo, José Silva, é o mesmo que é presidido por Toffoli. Aliás, José Silva, tanto o Supremo quanto o Congresso Nacional são hoje as duas principais instituições pró-impunidade no Brasil. O Supremo Tribunal Federal criou essa ficção processual penal em torno da ordem das alegações finais. O texto do Código de Processo Penal é linear, ele é insuscetível deste tipo de dúvida. Mas aí essa maioria imprópria, como dizia o João Mangabeira, de 6-5, foi a que determinou a soltura dos presos que estavam em segunda instância. E o Centrão é um amontoado de pessoas de má índole, com folha corrida deplorável, filiados aos piores partidos políticos da República, contrários a tudo e a todos, porque eles se alimentam das vísceras dos porcos. É disso que eles se alimentam e é a partir daí que eles se reelegem, José Silva. O projeto apresentado pelo melhor ministro da Justiça do Brasil, posterior ao Paulo Brossard, não trazia esse juiz de garantias, não trazia essa figura que, além de onerar os cofres públicos, é inconstitucional. Sabe por que é inconstitucional, José Silva? Porque existe em todos os países, todos os estados da federação, tem o seu Tribunal de Justiça. Todos os 27 tribunais de justiça do país têm o Código de Organização Judiciária, o COJE. O COJE é uma lei estadual que é de natureza complementar ao que dispõe a legislação federal.
E os tribunais de justiça, José Silva, os tribunais regionais federais, não foram auscultados para a confecção desse dispositivo, porque o doutor Sérgio Moro e os imbecis lá do Centrão o subestimaram. Esqueceram que ele foi juiz federal 22 anos. Ele jamais apresentaria um projeto inconstitucional. Professor de direito penal, professor da cadeira de lavagem de dinheiro, autor de um livro que está em sucessivas edições, não cometeria essa, eu vou ser educado, José Silva, estamos no ar, essa gafe. Ele não cometeria essa heresia jurídica, porque ele, um homem treinado com aptidão para a magistratura, com palavra disse no dia 2 de novembro de 2018, com a abertura do Congresso Nacional, com a inauguração da legislatura, o ministro da Justiça comparecerá à Câmara e apresentará um projeto para remodelar o sistema penal, penitenciário e processual penal. Quem é que estava lá no dia seguinte à solenidade? O ministro da Justiça, que não apresentou essa trombeteada que o Congresso votou. Então, o presidente da República se viu numa contingência, qual seja, uma série de vetos, mas aqueceu com essa figura. Ora, se a Associação dos Magistrados Brasileiros, José Silva e Percival Pugina, aforou uma ação direta de inconstitucionalidade, muito densa, muito bem delineada, com fundamentos do próprio Supremo, José Silva, é porque está errado. Se a Associação de Magistrados Brasileiros, que congrega a magistratura civil eleitoral, tributária do país, todas as suas ramificações de especialidade, concluiu por uma assembleia que é caso de aforar o debate junto ao Supremo, eles têm razão. E o sorteado quem foi? O ministro Luiz Fux. Aliás, José Silva e Pugina, vem um novo tsunami aí. Uma operação deflagrada na Paraíba, que determinou a prisão de um ex-governador, resultou numa série de delações premiadas. A ex-procuradora-geral da Paraíba, procuradora-geral do Estado, fez uma longa e detalhada delação, uma pormenorizada delação, e nesta delação ela corroborou de gravações e gravações, onde diálogos dão conta de que 2 ministros do Supremo estariam envolvidos num episódio relacionado à prisão e soltura e absolvição de um ex-governador que foi preso e solto. Que espetáculo. Com ramificações e desdobramentos no STJ. Que vem à tona imediatamente. Isto aí é que o episódio momentaneamente se encontra assim, digamos, a boca miúda, pequena, porque nós estamos em pleno recesso. Outra excrescência da Constituição Federal são esses recessos, né? Sobretudo a duplicidade deles, mas o que vem por aí é uma acusação dura e severa contra o ministro Luiz Fux e o ministro Roberto Barroso. Perfeito. Olha, Vamos adiante. Eu fico vendo todo o esforço que este país fez para reverter a situação de absoluta entrega da sociedade para os vilões nacionais, né? Eu me lembro quando nós começamos a discutir esse assunto, que se formou uma ideia, graças à Lava Jato, que está sempre na mira do Congresso Nacional, na mira do Supremo. Sim, tem o horror da Lava Jato. Odeio. Né? Porque a Lava Jato ganha uma dimensão pública e as coisas acabam vindo a público. Né? É inevitável que aconteça isso. Então começam esse tipo de informação, e me disse alguém, eu achei, primeiro fiquei preocupado, depois achei graça, e hoje eu sinto até vergonha como brasileiro. Ele me disse, um amigo meu me disse, Pugina, não se faz uma corrupção nesta proporção sem participação do Poder Judiciário. E eu digo, não, tu está brincando comigo, cara. O que é isso, o Poder Judiciário? Não, né? O Poder Judiciário é um poder absolutamente respeitável. E aí o cara me disse, olha, as coisas não são bem como tu estás pensando. Porque eu tive um irmão que foi juiz, que foi desembargador, entende? Sei o respeito que ele tinha, que enfim, que você tinha em casa pelo Poder Judiciário, pelo significado como servidor da Justiça. Como é que vou estar fazendo negociata? Vai ter ministro empresário? Pode acontecer pontualmente aqui ou ali, mas, meu Deus do céu, rapaz, olha, onde estávamos metidos? E agora tu vens com essa outra informação. Já não bastam todas as suspeitas que tivemos ao longo desse tempo todo, com os habeas corpus concedidos, né?
os próprios ministros chegam a sugerir em relação aos seus pares condutas absolutamente impróprias e outras tantas saltam aos olhos que a própria imprensa não tem como negar. Mas conversando com meu querido amigo, desembargador Thompson Flores, esta semana fizemos um pequeno rol de integrantes do Supremo Tribunal Federal dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, início dos anos 90. Aquelas composições, a formação jurídica daqueles homens que tinham liderança na ciência jurídica, não estão mais representadas no Supremo Tribunal Federal hoje. Não estão mais. Sim, não. Esse Supremo é muito fraco. Muito fraco. É o pior eu não defendo... É o pior da história, sem dúvida alguma. Não há quem negue. Eu não defendo a ideia de que o Supremo tenha que ser integrado apenas e tão somente por juízes de carreira. Tem muito jurista bom e boa, bons juristas, né? É um substantivo comum de dois gêneros, o jurista, a jurista, fora da magistratura. Pessoas extraordinariamente vocacionadas para o exercício de uma jurisdição suprema. Eu, particularmente, não me filio à ideia de que a composição, José Silva, tenha que ser de carreiristas. Não sou contra também quem pensa assim, mas tem um ponto de vista. Agora, este Supremo tem uma composição que, infelizmente, daqui a pouco mais de meia década, o desgaste sofrido pelo Supremo será o mesmo do Congresso Nacional. E tocaste num ponto, essa questão aqui relacionada à água bater lá nas instâncias superiores. É inconcebível que essas questões não sejam apuradas. Aí vem a lava-toga, que o presidente do Senado resiste a permitir o seu fluxo regimental. Fluxo regimental. Não é um fluxo que tenha contornos legais, é regimental. Por que é regimental, Pugina? Porque a Constituição assegura aos senadores da República, que foram os responsáveis pela sabatina dos integrantes, que apurem a responsabilidade e a falta de decoro dos integrantes do Supremo, sob pena daquelas senhoras, daqueles senhores, serem, na verdade, absolutamente livres a tudo e todos. Exato. Quem no Brasil é livre a tudo e todos? Será que só os 11? A lava-toga não quer rever, José Silva. Olha, nem os nossos constituintes cometeriam essa estupidez de não colocar o Supremo Tribunal Federal e os seus membros sob a luneta de um poder de Estado. Já não basta dizer, José Silva, que o Supremo Tribunal Federal é o único tribunal de todo o território nacional que não tem corregedoria? É o único tribunal do Brasil que não tem corregedoria. Nós temos um ministro que é empresário, que tem 20 milhões de reais em patrimônio. Nunca na história do Supremo Tribunal Federal se ouviu dizer de um ministro que tivesse esta fortuna. Não é proibido ser rico, milionário, bilionário, não. O que causa estranheza é o fato desta quantia estar hoje arrolada por um ministro do Supremo que é dono de uma faculdade. Nós temos um ministro que é empresário. José Silva, isso não faz parte da razoabilidade. Olha, e para quem, eu digo, a gente fala no judiciário, a pessoa pode pensar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ou a magistratura gaúcha. Não, senhor, aqui é diferente. Então, a imagem que se tem no Poder Judiciário aqui não é a imagem que se tem no poder, da cúpula do Poder Judiciário Nacional, porque ali, naqueles 11, é que está a encrenca maior. Mas o Poder Judiciário, hoje, brasileiro, os juízes de primeiro grau, de todas as jurisdições, e os integrantes, José Silva, dos tribunais do Brasil, o Tribunal Eleitoral de Justiça Federal, do Trabalho, eles não visualizam no Supremo Tribunal Federal o símbolo maior do Poder Judiciário. É possível que se diga, inclusive, que o Supremo hoje está em confronto ao Poder Judiciário brasileiro. Nós podemos assegurar isso, José Silva. Qual juiz aqui no Rio Grande do Sul, o desembargador, tem um comportamento reprovável? Quando há, os órgãos se encarregam, eles literalmente fazem valer a legislação. Em Minas, em São Paulo, José Silva, as coisas são levadas à apuração. Tem ministro e ex-desembargador aposentado compulsoriamente. Aqui em Santa Catarina, um desembargador foi acusado e ficou provado que ele vendia a sentença. Ele está sem emprego e sem pensão. Ao que sei, ele conseguiu um emprego como varredor numa repartição pública porque ele perdeu a pensão. Foi punido.
O que se imagina do Supremo com essa quantidade de burburinhos, de boatos, de coisas, José Silvas, que conspiram contra a ideia daquele Supremo como um órgão de respeitabilidade absoluta? Um curso da nação, por favor, né? Tinha até a maior absoluta credibilidade, é exatamente o que não tem. A nação desacredita completamente naquela corte. É triste. E expõe publicamente, com a exibição das sessões na televisão, né? É um desfile de vaidades, meu Deus do céu. É gente que eu digo, parece que todo o espelho, para alguns ministros ali, é espelho mágico e atira beijinho para eles. O ministro em plena sessão dizendo que tem que encerrar porque ele tem que viajar. Isso aí não Onde existe. já se viu, Isso não existe. Isso aí José não Silvas, esse televisionamento, as pessoas confundem. Eu vou fazer aqui a advocacia do diabo, mas não vai ser a primeira vez, e tomara que não seja a última. Eu quero dizer o seguinte, José Silvas, o televisionamento tem sido danoso ao Poder Judiciário. Essas transmissões do Supremo Tribunal Federal, elas não têm sido benéficas, em seu modo geral, à exibição do julgamento. Ela tem se prestado ao exibicionismo de ministros. Porque tem muita carta marcada ali. José Silvas, quem vai ao Supremo e assiste uma sessão plenária, quando a televisão sai do ar, não é o que acontece ali. Os ministros depois dão tapinhas nas costas. Lógico. Não, vamos combinar. A encrenca é um palco. José Silva, vamos ser bem sinceros. É um teatro. A senhora e o senhor que tiver a oportunidade um dia, até para conhecer o prédio do Supremo, passar por todos os detectores de metal, antibomba, tudo que tiver lá, acesse o plenário, não precisa fazer reserva. Vá, apresente-se e entre, não leve bolsa, não leve mochila, não leve sacola nem com pão de queijo, não leva nada. Vai terno, gravata, vestido e vai. Chega lá, José Silva, senta e assiste. Quando a televisão sai do ar, não existe ameaça, empurrão, muito pelo contrário, eles saem ali os 10, 11, se estiverem na sua totalidade, se dirigem até o corredor e vão tomar café com bolacha Maria. Não tem litígio, não tem confronto. Um almoço uma lagosta. Pô, bem paga, né, José Silva? Vamos adiante falando de Vidrobox Blindex, minha gente. A qualidade do vidro está aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971, Vidrobox Blindex. São vidros temperados, laminados, refletivos, escuros, planos, impressos, lisos, envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, instalações comerciais, box para banheiros, divisórias de vidro temperado, um negócio fantástico. Isso tudo é com Vidrobox Blindex, que tem o seu telefone, o 5133024343, e o site é vidrobox.com.br. E a Olina está aí, né? Um momento que a Olina tem que estar presente, né? Eu digo, leva para a Serra, na sua casa Serra, praia, dispensável, na cidade, no corporativo, no escritório, consultório, porque a Olina tem que estar presente, né? Porque é exatamente assim, ó, bateu aquele desconforto, Olina, auxiliar digestivo 100% natural, medicamento com eficácia comprovada, trata os sintomas da má digestão, devolve o ânimo e bem-estar natural. Isso quem faz é Olina Essência de Vida, produzida pelo Laboratório VESP, mais de 100 anos. O centenário Laboratório VESP, sede no Rio Grande do Sul, hoje em Canoas. Olina Essência de Vida. E vamos adiante ainda, falando de vinhos do mundo, a maior importadora de vinhos do Brasil. Telefone 3012-8090, sempre promoções, ok? Vamos ver aí, dizendo que só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. Economize com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. É um negócio sensacional. Muitas promoções de vários rótulos de altíssima qualidade. Aliás, só tem vinhos e espumantes de altíssima qualidade nas lojas de vinhos do mundo que eu estou mostrando aí. Essa é da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta, estacionamento, um atendimento espetacular, segurança total. Alameda Alípio César, 203, bairro Boa Vista, esquina Nilo Peçanha, a mesma condição, estacionamento e segurança. Avenida Getúlio Vargas, 1135, Menino Deus, segurança, estacionamento amplo e um atendimento em todas as lojas de primeira grandeza. Só gente competente que entende do ramo, do segmento de vinhos, né, e espumantes e etc e tal. Vinhos tinto, rosé, branco, espumantes, champanhes, só coisa boa. E a Cobas está aí revolucionando o segmento pet no país. É a maior, né? É líder absoluta, a maior liderança do segmento pet no Brasil. Ela é pioneira no conceito de shops para animais no Brasil. Ela tem
virando aí 80 lojas no país e agora está com 9 no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. É um negócio fantástico, a Cobase. Nós temos que falar aqui dessa figura, que é bastante introvertida, que eu acho, chama-se Percival Pugina. Nosso companheiro de bancada aqui, de longa data, e que tem um blog que é imperdível, né? Que é o pugina.org. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos. Você encontra em Conservadores e Liberais o blog de Percival Pugina, que é o pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Pugina, que está aqui ao meu lado, essa figura ímpar, né, é altamente qualificado, é um PhD, escritor, articulista, né, pertence à Academia Rio Grandense de Letras. Toda a referência está aqui com Percival Pugina. Muito obrigado. Pugina.org. Toda a informação. Tá? E vamos adiante ainda, para encerrar os nossos comerciais, falar de Algair Engenharia, que está terminando com as unidades lá no Fly Studios, ali na Avenida Ipiranga, 8.339, um dos ambientes, artérias que mais se valorizam em Porto Alegre, Avenida Ipiranga. Ele é um empreendimento da Algair Engenharia, que possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos. Bicicletário, salão de festas, coworking, espaço fitness, lavanderia e horta urbana, esses são os seus diferenciais. Paredes, pisos, esquadrias, portas e tubulações com tratamento acústico, proporcionando um melhor conforto e tranquilidade aos seus moradores. Últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Aproveite e entre em contato com sua imobiliária de confiança ou diretamente com a Algair Engenharia, telefone 51 3339 1250. Para investir, para morar, Fly Studios, sensacional, muitos prédios corporativos, residenciais naquela região ali, linda, maravilhosa, como eu digo, que mais se valoriza e estratégica para deslocamento. E também ela é perto do Hospital São Lucas, URGS, PUC, etc. e tal. Isso aí é a Algair Engenharia fazendo o melhor empreendimento. Percival Pugina, um tema teu aí? Tem. O presidente parece que não vai vetar o fundão. Aquele fundão de 2 bilhões, cujo valor foi determinado pelo TSE. Eu nem sabia que tinha sido pelo TSE. Foi o TSE que marcou esse valor de 2 bilhões para o fundão. Não, isso aí, na verdade, foi uma decisão tomada, isso aí, na verdade, decorre da votação do orçamento da União. O TSE apenas tão somente absorve esse valor e transmuda isso na distribuição compulsória aos municípios. O presidente não vai fazer isso porque ele sabe que se ele fizer isso é impeachment, né? Ele não vai cometer esse erro. Pois né? é. Mas é que a sociedade gostaria que ele vetasse. A sociedade gostaria. Mas aqui no Brasil, como eu gostaria que todo mundo entendesse quanto esse sistema nosso é ruim. Ou o presidente da República compra todo mundo, como fazia o Lula, como fazia a Dilma, ou apanha de todo mundo, inclusive da imprensa. As coisas funcionam assim nesse sistema. Se quisermos um ambiente político melhor, mais justo, mais equânime, mais harmônico, mais pacificado, tem que mudar esse sistema. Porque como estamos aqui no Brasil, é essa tristeza que nós estamos vendo. A gente vai levando, né? Como diz aquela musiquinha popular, a gente vai levando, mas que deixa vai a vida ficar me bom, levar. Né? Que vai ficar bom, não vai. Não dá para ter muita esperança nisso, não. É um choque de poderes aqui, e que o poder mais fraco é o do presidente da República, que é o poder de quem a gente mais espera soluções para os problemas nacionais. Mas, enfim, isso é para desabafo pessoal meu. Mas eu li hoje que nos empregos novos, postos de trabalho criados no Brasil, nos últimos anos, 11,3% correspondem a empregos sem jornada de trabalho fixa e sem remuneração fixa. E aqui no Rio Grande do Sul é 25%. Saibam, isto me deixou muito contente, porque eu sempre imaginei que a jornada de trabalho, remuneração, deveria ser objeto, como é em muitos países, de combinação entre quem contrata e o contratado. Eles deliberam
uma forma de trabalho e de remuneração que satisfaça as necessidades da empresa e com a qual o empregado contratado adere ou não adere. Se não lhe serve, não aceita o emprego. É muito mais lógico, muito mais racional do que querer o Estado impor uma forma de trabalho, um valor de remuneração e todo um completo buquê de onerações que são jogadas sobre aquele acerto das partes. Isso não faz sentido, isso aí tem que acabar, isso é do tempo antigo, isso não existe mais. Temos que nos preparar para outras relações de trabalho e com outras relações em que valha mais a vontade, claro, acertado, combinado, contrato assinado, mas que valha mais o acordado entre as partes do que uma determinação de ordem legal impondo a regra do jogo para os dois lados. Não faz muito sentido isso para o mundo em que nós estamos vivendo. Antônio Augusto. Eu vou me abeberar das palavras do Pugina. E somente quero mandar um abraço, João Pedro, e um beijo para um cavalheiro muito comportado, uma figura exemplar, chamada João Pedro Rispoli Santos, que está assistindo esse programa. Grande João Pedro. E manda um elogio à bancada. Isso aí é um fora de série. O João Pedro é um fora de série. Ele é. É muito rápido, é ligeiro. Eu vou para a parede. Por isso o João Pedro teve a ideia, a Júlia não gostou muito, mas prevaleceu a vontade do João Pedro e a minha. Ele criou um espaço no Instagram para mim. Então eu tenho lá Antônio Augusto Maier S. Santos, né? Antônio Augusto Maier S. Maiers. Lá ontem eu fiz uma postagem, José Silvas, na linha do que o Pugina menciona, que é essa questão da nova relação das coisas com os empregos e os trabalhos. E me chamou muito a atenção, e todos nós temos essa percepção diariamente, sobretudo esses rapazes, porque a maioria deles é homem, que pedalam as suas bicicletas com aquelas sacolas de entrega dos fast foods. Esses cavalheiros, esses rapazes, esses senhores, já vi gente de cabeça branca pedalando, José Silvas. Então, José Silvas, eles, num eventual elemento, eles não têm INSS, eles não têm vínculo com a empresa que fornece o alimento, eles não têm vínculo empregatício com a empresa que fornece o baú para a entrega. Estão desprotegidos completamente. À mercê, José Silvas, sol e chuva. Mas estão sendo remunerados. Esta remuneração subsidia-lhes a própria subsistência e a da família. Houvesse a necessidade, José Silvas, da CLT com todas as suas exigências, certamente não haveria este conforto para nós que usufruímos desse serviço. É duro que eles estejam a sol e chuva? É duro. E o senhor e a senhora, eu lhe faço essa provocação. Passe de carro ou veja da sua casa, eles estão ali, faça sol. Semana retrasada em Porto Alegre fez 41 graus. Meu Deus. No inverno, José Silva, nós tivemos temperatura aqui em Porto Alegre de 4 graus no ano passado. E eles estavam pedalando. As pizzas. Tudo está sendo entregue, tudo legal. Quentinho, José Silvas. Eles estão remunerando as suas famílias. E olha, esses dias eu conversei com um rapaz desses, viu? Olha, nós tivemos ao longo da história muitos heróis. Mas esses rapazes, esses homens, esses senhores, essas moças, essas senhoras, nós temos que cumprimentá-los, porque o que eles fazem, pedalar ali, Pugina, pedalar, José Silvas, aqui em Porto Alegre, aonde for, em Recife, Pernambuco, lá em Salvador, em Erechim, aonde for, é no sol e na chuva. Então, Pugina, eles debitam ao presidente que ele não consegue diminuir o número de empregos informais. Quer saber? Não vai reduzir, porque a tecnologia, ela, como dizia o Guimarães Rosa, é involtável. Não vai haver mais aquela relação. É involtável, não retorna. Portanto, José Silvas, vamos torcer para que as coisas funcionem, vamos torcer para que boa parte dos integrantes do Centrão, ao longo do ano, tenham salmonela, diarreia, não compareçam na Câmara, não atrapalhem o progresso do país, não astravanquem o progresso e nós possamos viver um país melhor, José Silvas. Há perspectiva. Pergunta para esses senhores e essas senhoras se eles tinham emprego antes. Não tinham. Nós temos que torcer para que nós possamos melhorar. Mas essa disposição para o trabalho
que é comum à sociedade brasileira, porque isso aí é uma multidão que está na rua fazendo esse tipo de serviço. Isso é uma coisa que mostra claramente para mim que esse pessoal vai prosperar. Vai prosperar, eles vão juntar um dinheirinho, eles vão botar um negócio... Melhorar de vida, expandir-se. Vão se expandir. E é importante, Pugina, eles estão dignamente trabalhando. Se houvesse a exigência formal, não teria essa oportunidade. É uma realidade nova, José Silva. Nós temos que admitir que esta é uma perspectiva do terceiro milênio, é a perspectiva do celular, é a perspectiva do sistema hoje digitalizado. Não vamos ficar com a ideia de uma sociedade getulista da década de 50. Acabou. Ou então vamos fazer que nem o governador Alckmin disse num episódio aqui em São Paulo, que São Paulo tinha hotéis, tinha que fazer concurso para sensorista de elevador, porteiro. Onde já se viu? É impossível. Minha gente, o programa passa rápido, né? Com duas figuras como Percival Pugina e Antônio Augusto Mário dos Santos, muito mais ainda. O programa se despede, 27 anos no ar, sempre ao vivo, comemoramos nesse mês de janeiro, nesse horário sempre, né? Amanhã, às 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.